Abençoados, graça e paz aos irmãos presentes e também aos irmãos aqui pelo YouTube, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus, a mais uma palavra que eu tenho certeza que irá te alimentar, irá abrir os teus olhos e trazer uma edificação plena pelo Espírito do Eterno. Esse é o tema, queridos. Éramos blasfemadores na religião. Como assim, irmão Elcio? Eu não blasfemava na religião não, irmão Elcio. Blasfemava sim. Nós vamos ver em que sentido. Vamos lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ministério. Ministério é um serviço, né? Ministério é o trabalho. Ministério é um chamado, é uma eleição, é uma escolha, para um propósito. E Paulo foi designado ao ministério da nova aliança. Assim como Moisés foi chamado para o ministério da lei, Paulo foi chamado para o ministério da graça. Não é mistério, ministério. Então, Paulo estava dando graças a Deus, graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças. Deus te deu forças para esse ministério. Que me deu forças e me considerou fiel. Deus te chamou em graça, em fidelidade. Infelizmente, muitas pessoas recebem a mensagem da graça, mas não se tornam fiéis à graça de Deus. Não é fiel, irmão Elcio, não é fiel à congregação local, é fidelidade ao Evangelho. Muitas pessoas recebem, ou entendem, compreendem, mas não são fiéis na prática. Então é por isso que você pode ver por aí muitas pessoas dizendo que conhecem a graça na teoria, mas quando você olha para o comportamento, o posicionamento, a vida, não mostra que eles estão vivendo Cristo. Por quê? Porque não são fiéis ao Evangelho, não é fiel ao líder, não é fiel à instituição, é fiel a Cristo. E Paulo disse, Deus me considerou, Cristo me deu força e me considerou fiel. Porque Cristo sabia quem era Paulo. E quando ele revelou a graça de Deus, ele sabia que Paulo não ia arredar. Paulo não ia dar para trás. Paulo não ia correr. Paulo não ia fugir. Pelo contrário, Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse, se fosse para agradar os homens, não seria servo de Cristo. Eu sou fiel a Cristo. Se fosse para Elcio agradar os homens, eu não teria perdido muitas amizades com muitos pastores, que outrora me convidavam para pregar nas igrejas deles. Hoje me chamam de endemoniado, mas eu sou fiel a Cristo. A minha fidelidade é o Evangelho. O meu compromisso é com o Evangelho e com as pessoas que amam o Evangelho, e não com aqueles que se diziam amigos, mas simplesmente viraram as costas para mim, porque as verdades incomodam. Eu dou graças a Deus também que eu tenho alguns amigos, para não falar só um, eu ainda tenho um ou outro ali, que são pastores lá no sistema, mas continuam sendo meus amigos, embora eles não concordem com nada que eu pregue, e eu com eles também, muito menos. Mas quando a amizade é verdadeira, ela rompe a fronteira, independente se ele é católico, se ele é ateu, se ele é umbandista, se ele é evangélico, se ele é isso. Se tem amizade verdadeira, permanece. Mas a verdade tem que prevalecer. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da mesma, da verdade. E Paulo disse, ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. Agora é interessante que quando Paulo fala essa afirmação aqui, você pode achar, então quem era Paulo? Não, irmão, Paulo era uma pessoa desviada, Paulo era um cachaceiro, Paulo era um prostituto, Paulo era um pecador miserável,
E aí Deus chamou para o ministério, e aí Paulo se tornou fiel. Não, não é por aí não, irmão. Não é por aí não. Paulo já tinha currículo na religião. Paulo abriu mão de muita coisa para dizer que se tornou fiel ao ministério. Paulo já tinha uma carreira. Paulo já exercia um ministério. Mas era o ministério dos homens. Era o ministério da lei. Era o ministério do judaísmo, da religião. Mas aí ele foi chamado para o ministério de Cristo. Durante 18 anos eu servi no ministério do pastor. Pastor A, pastor B. Mas hoje eu posso dizer que eu sirvo por meio da graça de Deus. 13. Olha aqui. Eu poderia ler só esse versículo aqui. Só isso. Porque isso aqui é rico. 13. 1 Timóteo 1,13. A mim, que anteriormente fui blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz, por o quê? Por ignorância e na minha... Como assim, Paulo? Agora eu não entendi, foi nada. Paulo foi criado aos pés, ensinado, instruído aos pés de um grande príncipe dos judeus chamado Gamaliel. Paulo era dedicado, zeloso para com Deus, a ponto de se tornar um radical. Paulo não era uma pessoa que andava nas paixões carnais, aprontando e pulando. Não. Paulo era um homem dedicado às coisas que ele entendia que era de Deus. Assim era eu e você. Nós estávamos sendo dedicados às coisas que nós achávamos que era para Deus. Por quê? Porque aprendemos que era para Deus. Então Paulo também aprendeu que era para Deus. Deus não olha a tua intenção. Deus não negocia princípio. Seja todo homem mentiroso e sempre Deus verdadeiro. Ainda que a nossa intenção seja boa, Deus permanece fiel à sua palavra. Ah, Deus, mas a minha intenção é boa. Eu vou para o monte, Deus, buscar o teu espírito. Olha que intenção maravilhosa, né? Mas Deus não se agrada disso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse: não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Ah, Deus, mas eu vou para o monte buscar a tua presença. Como assim? Mas Jesus não falou para a mulher samaritana que Deus não está no monte e também não estava em Jerusalém, no templo? Que Deus procurava os verdadeiros adoradores? Então não é porque a minha intenção é boa que Deus vai se agradar. Deus não vai levar em consideração o tempo desta ignorância. Mas Ele não quer que você viva na ignorância. Então Paulo, depois de uma vida, de uma conduta no judaísmo, ele disse a mim que anteriormente fui blasfemador, perseguidor e injuriador. Olha para isso. Paulo blasfemava das coisas de Deus. Mas como assim, irmão Elson? Como é que Paulo blasfemava? Jesus de Nazaré, certa feita, estava pregando, ele dizia assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Se blasfemar contra o Filho há perdão, se blasfemar contra o Pai há perdão. Mas contra o Espírito não havia perdão. Blasfemar contra o Filho era desprezar Jesus de Nazaré. Então Deus não ia sair matando ninguém porque desprezaram Jesus. Porque até hoje o povo despreza Jesus. Blasfemar contra Deus, Deus também não vai sair matando ninguém. Eu já peguei uma mensagem sobre isso, que tem gente que fica... O religioso, né? Ah, eu já ensinei isso, já preguei sobre isso. De Deus não se zomba, que o homem semear, isto mesmo se fará. É por isso que o construtor do Titanic morreu, o Titanic afundou, porque Deus matou, porque ele zombou, dizendo que nem Deus o afundaria aquele navio. Ah, que Deus carrasco é esse? Matou mais de 1.500 pessoas só por causa daquele homem, e por que não matou só aquele homem? Mas eu ensinei dentro do contexto o que é aquilo, para as pessoas não ficarem dizendo: o jornalista morreu, não sei o que, teve um acidente. Ah, porque ele foi falar que o pastor Malacheia é falso profeta. E é mesmo.
é mentiroso. É mais um. Agora Deus vai me matar porque eu digo que ele é mentiroso? Mas é mentiroso porque a Bíblia diz uma coisa e ele diz outra. Os irmãos inocentes estão tendo como verdade, mas não é. O pseudo-apóstolo do Chapeuzão manda as pessoas levarem para casa um lenço, um sabonete ungido, dizendo que é de Deus, mas não é. E agora, Deus vai me matar porque eu estou dizendo que não é? Mas eles vão pregar dizendo que vai ou vão me amaldiçoar. Quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou? O que falta é verdade e coragem, como João Batista disse, eu perco a cabeça, mas não deixo de falar a verdade. Quer viver o engano? Viva. Agora, se consultar a mim, é como o profeta Micaías, tudo que Deus falou, diz pela palavra, eu falarei. Ah, mas os 400 profetas, todos eles profetizaram a favor do rei. Problema deles, eles estão sendo assalariados para apoiar o patrão. Eles estão recebendo porque são mercenários. Pastores, olha aqui, pastores, que conhecem a mensagem da graça de Deus, porque já me falaram. Já abriram a boca para mim, pastores. Eu sei que isso que você prega é verdade, mas eu faço parte de uma convenção. Eu sou assalariado, o meu pastor, a minha igreja tem que me bancar. Ainda que eu entenda o que você prega, mas eu não posso expor isso. E às vezes quando eu coloco nas redes sociais, nos status, no YouTube, rapaz, manda essa mensagem aí para mim. Mas o pastor dele não pode saber. Porque ele também é pastor, mas não pode abrir mão do osso. Tem medo. Não, mas é porque eu tenho que obedecer o meu líder. Obedecer desde quando seja na verdade. Você está obedecendo o líder na mentira, mas não está obedecendo Cristo na verdade. E agora, como é que fica esse negócio aí? O sumo sacerdote, não era qualquer um, o sumo sacerdote de Israel chegou para Pedro, Tiago e João e disse assim: vem cá, Atos capítulo 5, versículo 29, nós não já falamos que não é para pregar no nome desse homem? Pedro disse: importa obedecer a Deus do que os homens, nem que isso custe a minha vida e a crucificação de ponta cabeça. Ele disse que anteriormente foi blasfemador. Ele não estava aqui blasfemando, obviamente, do Espírito Santo. Ele não estava aqui blasfemando de algo específico, ele blasfemava de Deus, de Cristo, da mensagem, porque ele não entendia, porque ele estava na ignorância e incredulidade. Paulo assumiu que ele era incrédulo. Mas como Paulo era incrédulo se ele era crente? Você sabia que você pode ser crente incrédulo? Eita mistério. O que é ser crente incrédulo? Você acredita duvidando. Você acredita em algo que não é a verdade, ou seja, quando a verdade chega, você se torna incrédulo para aquilo que é a verdade. Então Paulo, ele era crente, ele cria em Deus, ele era um fariseu, ele era um religioso, mas ele assume a incredulidade porque ele não tinha a capacidade de acreditar nos feitos de Cristo. Muitas pessoas nesta manhã, neste dia, não sei a hora que você vai me assistir, estão dentro das igrejas, ouvindo um pastor pregando, mas são incrédulos. Incrédulos não para a mensagem do pastor, porque se o pastor disser, levanta a mão aí, o irmão levanta. Toca no teu irmão, quem está do teu lado, o irmão toca. Chacoalha o teu irmão e manda ele dar glória a Deus, o irmão. Leva para tua casa essa rosa no puxamento, o irmão pega. Leva aqui um envelope consagrado, o irmão leva. O irmão falou para mim, rapaz, quando eu virei o guarda-roupa, que caiu de envelope de cima do guarda-roupa. Dê algo aí de valor para Deus. O irmão Luiz lá no fundo arrastou a aliança, não foi, Vera? E queria dar ao pastor. Deu, foi? Vigia, irmão. Vigia, eu também já dei uma camisa da Mahalo, a única camisa de marca que eu tinha. Parece que Deus ia botar a aliança de Luiz e a camisa de Elcio da Mahalo. Até hoje não comprou aí, tá vendo? Sei não, ele queria se livrar de alguma coisa. Então Paulo era incrédulo porque ele era blasfemador, ele blasfemava das coisas de Deus.
Ele estava contra, se opondo ao evangelho de Cristo. Ainda que a intenção dele fosse boa. Ele tinha boas intenções, achando que estava agradando a Deus. Quando, como eu e você também. Porque quando eu saía daqui 5 horas da manhã e pegava o irmão pelo colarinho, levava lá no monte de Itapuã, dizendo que ia desfazer a obra de macumba, e chegava lá e ficava chutando cabeça de bode, orando lá em cima daquelas velas, daqueles pratos. A intenção era boa, porque eu achava que estava ali repreendendo o mal. Que mal que eu estava repreendendo, irmão? Aquilo ali é idolatria, é cultura religiosa. Hoje eu posso ver aí, eu não vou nem tocar para não sujar meus pés. Mas aquilo não tem efeito nenhum, porque os ídolos nada são. Nada é. Para quem crê, mas para quem é incrédulo, mesmo ele crente, ele fica ali, sei não, viu? Fizeram uma macumba aqui para eu perder meu emprego. Aí o camarada começa a chegar tarde no trabalho, o patrão bota para fora. Bem, meu pastor falou que fizeram uma macumba para eu perder o emprego. Claro que tu começou a chegar tarde. Meus irmãos, é coisa que você ouve por aí, irmão, em nome de Deus. Cuidado, varão! Cuidado, varoa! Deus está me mostrando que tem uma pombagira, viu, varão? Lhe cercando. Deus está me mostrando que tem um espírito de prostituição cercando a irmã. Aí o irmão já fica desconfiado. Não deu nome. Aí os irmãos já ficam, rapaz, vou ficar de olho na minha mulher. Se eu ver algum vacilo, eu já sei que Deus me avisou. Do nada ele começa a colocar aquilo na mente. Será que minha mulher está traindo? Do nada o homem começa... Minha mulher chega todo dia às 7h30. Hoje chegou 8. O que está acontecendo? O pastor, Deus usou o pastor. Aí começam as perguntas, as indagações. Estava onde? Chegou tarde por quê? O camarada já estava cansado, pegou o carro, chegou atrasado. Ou ela. Aí começa as brigas. Aí vê o quê? Divórcio. Veio o divórcio, corre para o pastor. Chegou lá, o pastor falou o quê? Não falei, irmã? Deus me usou, viu? Que o diabo estava armando o laço. Aí fica fácil, né, irmão? Era nessas coisas que nós éramos incrédulos. Acreditávamos nessas coisas, mas não queria nos posicionar, mudar. No sistema queríamos que as coisas acontecessem. Na graça, as coisas começam a acontecer por você. Em você. Você é responsável. Deus te deu sabedoria, te instruiu, te ensinou, agora viva. Ele era blasfemador, perseguidor, perseguia quem estava no caminho da verdade, injuriador, injuriava. Paulo era um opositor. A palavra diabo e Satanás é um adjetivo, e Paulo se enquadrava muito bem nisso. Ele perseguia, ele era opositor, prendia as mulheres e homens e crianças, consentiu na morte de Estevão, e isso servindo a Deus. Ele achava que estava servindo a Deus. Assim estava eu e você no sistema. Ainda que a intenção fosse boa. Não, eu estou servindo a Deus. Servindo a Deus em quê? Como? Mas alcancei misericórdia porque fiz isso na ignorância, irmão. E na minha incredulidade. Eu posso dizer que eu vivi 18 anos na incredulidade religiosa, blasfemando do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho dizia uma coisa, mas eu era incrédulo para acreditar naquilo. Mas por que eu não acreditava? Porque eu estava na ignorância. Quando você não sabe, não tem como você acreditar. Como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação, a mensagem. Mas se ninguém fala a verdade da palavra de Deus, como é que você vai ter fé nesta palavra? Então você se torna incrédulo, mesmo sendo religioso de carteirinha. Mas eu já tenho 20 anos de igreja, já li a Bíblia 30 vezes. Continua incrédulo. Porque se você continua dizendo que dízimo é dinheiro, vai dar para Deus, você continua buscando o Espírito no monte, você continua achando que o pastor vai colocar a mão na sua cabeça e você vai se tornar uma pessoa abençoada, você é incrédulo. Você não conhece o Evangelho e o Deus que opera na sua vida. A intenção ainda pode ser boa, os motivos, mas está na incredulidade. Mas você alcança misericórdia porque é na ignorância. Uma coisa é você fazer na ignorância.
Tem gente que diz assim, irmão Elcio, às vezes eu fico com raiva de mim mesmo. Eu passei 20 anos no sistema religioso, fazendo acontecendo, dando aliança na igreja. Peguei no pé do irmão Luiz hoje. Teve um irmão que falou aqui para mim outra vez, disse, rapaz, eu dava tudo na tal da fogueira bamba, que eu deixei de construir um galpão para fazer meus trabalhos, porque eu sacrifiquei tudo para Deus. Eu falei, para Deus que não foi. Não foi mesmo. Eu falei, não, filho, se preocupe não. O que você fez, o que eu fiz, foi na ignorância. Agora, uma coisa é você ter feito na ignorância. Outra coisa é você agora, conhecendo a verdade, continuar praticando a mentira, porque aí já entra a malícia. Lembra de Pedro? Pedro chegou em Antioquia, estava todo mundo ali comendo e bebendo, os gentios e os judeus. Paulo estava ali, todo mundo ali, tal e tal. E aí Pedro chegou, começou a se misturar com o povo. O povo estava em graça. Paulo ministrava ali. E aí Pedro estava à vontade, alegre, satisfeito. De repente chegou Tiago, João e os demais apóstolos da circuncisão, lá de Jerusalém. Pedro dissimuladamente, eu estou aqui ouvindo essa palavra da graça, mas quando o meu irmão, que é do Labachúria, ali Bicanta, passar, porque ele sabe que eu também gosto do movimento. Aí Paulo olhou e disse assim, repreendendo a presença de todos, você não anda em conformidade com a verdade do Evangelho. Como assim? Pedro foi o primeiro apóstolo chamado por Jesus, aquele que Jesus deu as chaves da igreja para ministrar para os judeus, deu a honra de edificar ali a igreja no primeiro século. Aí Paulo veio bem depois, e Paulo repreende na presença de todos. Por que é que tu, sendo judeu, quer obrigar os gentios a viver como judeu? Pedro estava querendo judaizar os gentios, ou seja, querendo pegar os princípios judaicos e colocar para o povo de Deus viver. Assim estão os pastores hoje. Dízimo era dos judeus, eles querem colocar na igreja. Jejum era dos judeus, eles colocam na igreja. Subida no monte era dos judeus, eles querem colocar na igreja. Guardar sábado era dos judeus, eles querem colocar na igreja. Unção com óleo era dos judeus, eles querem colocar na igreja. E cadê Cristo? E estáis perfeitos nele, cadê? Todas as coisas convergiram, congregaram, voltaram para Cristo, cadê? Ele rasgou o escrito de dívida, cadê? O povo se tornou incrédulo. Por quê? Porque estão judaizando, pegando textos do Antigo Pacto para pregar como doutrina para a igreja. Não pode. Aqui nós pregamos de Gênesis a Apocalipse, ensinando o que era dos judeus e o que é dos gentios, ou da igreja, da junção de judeus salvos com gentios salvos. Ensinando que nós estamos depois da cruz e não antes da cruz. Ensinando que os ritos judaicos eram para o judaísmo, não era para o cristianismo. Ou para os cristãos, né? Cristianismo veio com Constantino, não tem nada a ver com Jesus. Quem diz que é do cristianismo é da religião. Cristão, em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Seguidores de Cristo, pequenos Cristo. Então Paulo se tornou tudo isso aqui na sua ignorância e na sua incredulidade. 14. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim juntamente. Isso é importante, irmão. A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim juntamente com o quê? Fé e amor que estão em Cristo Jesus. Graça, fé e amor. Não basta conhecer a graça, mas se não aplicar fé na graça e não ter amor, eu conheço a graça. Que bom que você conhece. Mas você conhece a graça e você é fiel à graça? Tem fé nesta graça? Tem amor por esta graça? Ou você apenas conhece porque ouviu um pregador? Tem gente que apenas conhece, mas aplica a fé e o amor, que é o vínculo da perfeição? Não. Graça, fé e amor.
Graça de Deus, o favor imerecido, a fé dos eleitos de Deus que opera o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13, Paulo diz: irmãos, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. 1 Coríntios 13, Paulo disse que os dons cessarão, as línguas cessarão, iriam cessar, acabar. Os dons cessarão, as línguas cessarão. Línguas idiomáticas, né? Mas o povo até hoje acredita que é falar em blá, 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 blá. Os dons cessarão, as línguas cessarão. Ficarão a fé, a esperança e o amor. Dos três, mas o maior de todos é o amor. Graça, fé e amor estão em Cristo Jesus. Que estão em Cristo Jesus estavam na vida de Paulo. Filipenses 3:4. Olha o que Paulo fala que ele era anteriormente. E ele se diz incrédulo e vivendo na ignorância. Isso eu posso falar também. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ainda mais eu. Tem gente que pensa que pode confiar na carne. Eu vou fazer um jejum de 3 dias para matar a vontade da minha carne. Só existe uma forma de matar a vontade da sua carne. Só existe uma. No dia que você morrer. Enquanto vida você estiver, a vontade da carne sempre vai estar em você, seja crente ou ateu. Que sentimentos carnais, vontade humana, todos nós temos. O que Deus te dá, o que o Espírito te dá, é a força, é a capacidade para lutar contra essas inclinações e submetê-la a ela à escravidão. Ou seja, você não vai ceder, mas as vontades estão aí. Crente se irrita, crente fica nervoso, crente fica com medo, crente fica com depressão, crente fica ansioso, crente fica preocupado, crente sente fome, sente tudo. Agora Deus te dá força, capacidade para você vencer tudo isso, quando você acredita e aplica a fé com amor nesta palavra. Mas esses sintomas continuam em você. Eu vou fazer 40 dias de jejum. Vai morrer. Mas a vontade da carne continua. Porque a carne ela não se converte. A tua mente ela é transformada. Teu entendimento é transformado. E você agora vai escolher, mediante uma transformação na tua mente, a qualidade de vida que você vai ter. Eu costumo dizer que eu xingava muito. Antes de ir para a igreja, eu mentia muito. Xingava e mentia, palavrão e mentira. Mas eu mentia tanto que às vezes eu pensava que eu estava falando a verdade. Eu acreditava na mentira minha. Eu mentia tanto que às vezes eu me confundia. Mas isso foi verdade ou foi mentira? Era sério, irmão. Aí eu lembro quando eu fui para a igreja. Quem teme a Deus começa... Eu fui para a igreja e eu comecei a falar, não quero mais nunca mentira na minha vida. Então não é porque, irmão Elcio, então na igreja todo mundo é mentiroso, é pecador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Tem muita gente lá na igreja, pessoas honestas, verdadeiras, de caráter. A gente não está pregando aqui santidade, santice, para quem está ouvindo o Evangelho da Graça. Tem muita gente ouvindo o Evangelho da Graça sem vergonha. Em contrapartida, tem muita gente no sistema religioso que tem boas intenções. Pessoas de família, pessoas de caráter. Tem gente na graça que compra e não paga. No sistema tem gente que compra e paga porque ele diz assim, não, Jesus disse que é para eu me acertar aqui com aquele que eu ando na terra para eu não ser julgado naquele grande dia. E aí? Então a gente não está falando de caráter, a gente está falando de teologia. Nós não estamos falando aqui de comportamento, nós estamos falando de doutrina. O que é errado é errado. O que é de Chico é de Francisco.
É assim? Me atrapalhei. É por aí. Cada um no seu lugar. Entenderam, abençoado? Porque senão se torna como eu falei outrora, um grupinho fechado. Vocês querem dizer que vocês são certos. Não tem a ver com o que é certo e o que é errado. Tem a ver com o que o Evangelho diz. E aí a religião não aceita. Quando eu digo que tem muitos umbandistas, espírita, ateus, agnósticos, tem muitos católicos que vivem uma vida em um padrão, em uma conduta que faz inveja a muitos que dizem ser de Deus, evangélico, e condena todo mundo, porque ele acha que só ele é salvo. Ele acha que só ele é filho de Deus. A graça de Deus traz essa salvação, esse entendimento na tua mente. Mas tem muitos filhos de Deus vivendo em qualquer lugar do mundo, na ignorância da religião. Porque filho de Deus não é quem está numa religião, filho de Deus é quem Deus comprou. É que ele escolheu, predestinou e amou e acabou. São os eleitos dele e não carregam o nome na testa. Eu sou filho de Deus. Não. Filho de Deus é quem é no espírito, no homem interior. A tua carne não vai para o céu. Morreu, vai para o pó, como disse Salomão, o espírito que vem de Deus volta para Deus. Então Paulo disse, eu posso confiar na carne. Por que Paulo dizia isso? E eu também dizia isso. Eu posso confiar. Eu sou muito religioso. Eu jejuava, eu me consagrava, eu subia no monte, ia desfazer macumba. Eu soprava no microfone, via as pessoas caindo. Então eu sou muito religioso, eu sou muito poderoso. Eu confio na carne. Aleluia. Passei 4 anos solteiro, sem namorar, sem beijar na boca, consagrando a minha vida no altar. Eu sou muito religioso. A intenção era boa? Era. Foi bom? Foi. Por quê? Porque eu aprendi a colocar Deus na minha vida como prioridade. As coisas secundárias iriam acontecer no tempo e no modo de Deus. Então, abençoados, quando você tem isso em você, você usa disso como algo para... se torna um prepotente. Você já viu aquele pregador que diz assim, olha como estão meus joelhos de calo, porque eu estou pagando o preço pela igreja. Você está pagando o preço pela igreja? Que lindo. E o que Jesus fez? E Paulo disse, eu tenho razão para confiar na carne. Por quê? Porque eu sou religioso. Eu sou da turma de Israel. 5. Circuncidado no 8º dia de vida. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é um judeu ser circuncidado no 8º dia de vida? Isso é um privilégio, irmão. Até hoje os mestres da sinagoga, eles circuncidam os filhos. Os seguidores do judaísmo, né? Você vê que Abraão ele foi circuncidado com os seus servos já depois de velho. Até porque no tempo de Abraão não tinha lei em vigor ainda. Mas a circuncisão no Antigo Pacto, quando ela foi aplicada dentro da lei, simbolizava a aliança do homem para com Deus. Paulo, com 8 dias de nascido, ele já foi circuncidado, consagrado a Deus. Assim como Jesus de Nazaré foi circuncidado e apresentado no templo. Hoje a mãe chega para o pastor... Pastor, apresenta meu filho para Deus. Aí o pastor levanta a criança, eu te apresento. Que lindo, Jesus não conhece. Por que você está apresentando a criança para Deus? É porque Jesus foi apresentado. Que bonito. E você leu quando Jesus foi apresentado? O que foi que aconteceu quando Jesus foi apresentado? Primeiro, quem era apresentado no templo, em Jerusalém, era menino, não menina. Detalhe, com 8 dias de nascido. Aí vem para cá apresentar um menino com 6 meses? Com 2 anos? E detalhe, quando Jesus foi apresentado no templo, segundo a lei de Moisés, tinha que apresentar os sacrifícios que era pedido segundo a lei. 2 pares de rolinha e 2 pares de pombo. Sacrifício que exigia lá na lei. E quando apresentava, no ato da apresentação, circuncisão. Quer trazer a criança para apresentar aqui no templo? Primeiro que aqui não é templo, mas traga a faquinha também, a bisturi. Não entendem que aquilo era um ato judaico, do judaísmo, não é para apresentar criança
Porque na graça de Deus, abençoado, é diferente. O pacto que Deus estabeleceu para os judeus tinha rudimentos, estatutos, ordenanças, que era oriunda do judaísmo, que era a prática deles. E nós vamos chegar aqui. Aí Paulo diz: circuncidado no 8 dias de nascido, no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes de Israel, verdadeiro hebreu, em outra tradução diz hebreu de hebreu. Paulo não era filho de uma judia com um grego, como Timóteo, por exemplo. Paulo não, era hebreu de hebreu. Então, se tinha alguém que podia confiar na carne, era Paulo, circuncidado, 8º dia, hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim. Olha o currículo do homem. Hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Sabe o que eram os fariseus? Aqueles que mais exigia, cobrava, colocava julgo, tinha que fazer, embora alguns não faziam. Você tem que discernir o que é fariseu, dentro da Bíblia, e o que é fariseu hipócrita. É diferente. Quando Jesus diz em Mateus 23, você vai ver a lista: fariseus hipócritas, que dão dízimo, que fazem isso, mas não guarda. Quando você vai ver Jesus dizendo fariseus hipócritas, que manda, mas não pratica. Quando você vê Jesus dizendo fariseus hipócritas, que saem pelo mundo pregando e fazem mais 2 vezes filhos do inferno, aqueles que os ouvem. Jesus está falando de uma classe do farisaísmo que falava, pregava, ensinava, mas não praticava. Diferente de Paulo. Paulo era um fariseu autêntico, dedicado, zeloso, como Nicodemos e tantos outros que eram dedicados severamente. Então Paulo não era um hipócrita. Paulo vivia o que ele pregava. Ele era dedicado, zeloso. Aí, quanto à lei, fariseu. Eram os mais extremistas dentro do judaísmo. Havia os zelotes, os fariseus, os assênios, e havia um quarto. Mas ele era dedicado. Ele era, sabe? Digamos assim, pagava o preço. Fariseu, não hipócrita. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era tão zeloso como um fariseu, que ele chegou a perseguir a igreja. Quanto à justiça, que é aonde? Na lei. Ele era o quê? Então, se ele era irrepreensível, ele não era hipócrita, porque ele era uma pessoa dedicada, zelosa. Ninguém chegava para Paulo e dizia assim: você está andando errado, porque a lei diz isso e você está fazendo isso. Paulo: não, para mim, diz que ele sobressaía aos jovens da sua idade, ele se destacava, ele era tão dedicado, tão consciente do que ele fazia, que ele chamava a atenção pela sua postura. Não tinha como chegar para Paulo e dizer: Paulo, você quebrou o sábado. Paulo, você comeu carne de porco. Paulo, você tomou café, dentro do contexto judaico, né? Paulo, você fez isso, fez aquilo, você... Não, Paulo andava na linha. Agora, é claro que o homem nunca ia ser justificado pelas obras da lei. Ou seja, a intenção era boa, mas não obtinha nenhum tipo de resultado, porque o homem nunca seria justificado pelas obras da lei, porque a lei trazia o conhecimento do pecado. Então ele era zeloso, mas tudo que ele fez, para Deus, de nada adiantava. Adiantava para os homens, mas para Deus, não. Assim éramos nós. Você deu dízimo, você jejuou, você subiu o monte, você fez isso e aquilo, você vendeu casa, você deu televisão na igreja, você deu seu salário, você... Para Deus que não foi. Ah, mas a intenção era boa. Que bom que você é uma pessoa bem intencionada, mas para Deus não foi. É difícil a gente ouvir isso hoje, né, irmão? Porque daquela sensação de angústia, de tristeza. Como eu fiz tudo isso? Foi necessário, irmão. Para hoje você tem consciência do que você faz. Hoje, quando você faz algo, você sabe: hoje eu posso agradar a Deus com a minha vida. Hoje você tem consciência que você cultua a Deus em espírito e verdade, que independente do meio que você anda,
Como disse Isaías, eu habito no meio de um povo de impuros lábios e tenho lábios impuros. Mas hoje você sabe que independente do meio que você anda, é você e Deus. Você não precisa estar cercado de homens, de líderes, te conduzindo, porque você sabe que é o Espírito que te conduz. Eu fico triste quando eu vejo alguns casais crente. Porque eu sou inseguro no meu relacionamento, eu ciúmo da esposa, eu ciúmo do marido, eu BBB, tal. Quando eu casei, foi a primeira coisa que eu falei para minha esposa, desde o sistema religioso. Falei, olha, eu entendo que tudo que eu tenho na minha vida é Deus que me dá. Eu entendo que se a gente der certo é bênção de Deus, que ninguém pode separar quem Deus uniu. Se alguma coisa não der errado, a gente se separa porque não foi Deus que uniu. Porque eu não tenho um ciúme, eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger, na medida do possível, fazer aquilo que compete a mim. Mas não tenho um pingo de ciúme, insegurança, incerteza, porque eu acredito naquilo que Deus traz para mim e para a tua vida. Irmão, mas eu suspeito, eu vejo os sinais. Deixa lá, irmão. Quem é que está agindo de má fé? Quem é que está agindo de malícia? Uma hora a casa cai. Cartão de crédito você compra, mas a fatura chega. Rapaz, o importante é você ter a sua consciência com Deus. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ele era irrepreensível. 7. Mas, olha que lindo, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ele disse que considerou tudo como perda, ele disse que considerou como esterco. Ele abriu mão de tudo da religião, ainda que a intenção era agradar a Deus. Queridos, eu tive que abrir mão de tudo da religião, para que eu possa agradar a Cristo. Abri mão, como eu falei, de uma proposta para ser pastor de um sistema religioso. Mas por que eu abri mão? Porque eles disseram, você trabalha? Eu falei, trabalho na área de segurança. Nós queremos abrir uma igreja na capital, você casou, nós te conhecemos, você é da nossa cidade, quero conversar com você, a gente vai acertar. Aí eu pensei, para quê? Na época, eu estava ministrando a graça para uns 5 ou 6 irmãos. E o que era que eu tinha que fazer? Para eles assinarem a minha carteira? Trazer para a igreja uma réplica da Arca da Aliança. Como assim? Porque eles usam. Então eu tinha que trazer para o altar uma réplica da Arca da Aliança. Como assim? Mas Jeremias 3,16 eles não leem? Que não é para subir o coração, não é para fazer outra igual, não é nem para pensar, nem para lembrar dela? E por que eles querem réplica da Arca da Aliança? Objeto de adoração, as pessoas tocaram a mão e se sentir abençoada? Aí fala do católico que pega na imagem de Maria e pode tocar na Arca da Aliança e dizer que é de Deus? O cajado de Moisés? Que negócio é esse, irmão? Então tinha que ter lá o cajado de Moisés, a réplica da Arca da Aliança. O pastor teria que colocar aquele lenço, né, de Jerusalém. Aleluia. Momentos específicos para todo mundo orar em outras línguas. Eu disse, não. Eu não sou Balaão para vender meu ministério, não, filho. Então eu tive que abrir mão disso. Abrir mão dos status quando eu era convidado para ir pregar e eles me ligavam. Vocês me ligavam. Hein? Não posso dar nome, né? Quando é que nós vamos ter a oportunidade de ter você pregando aqui? Eu cá comigo, esse abençoado não viu ainda minhas pregações. Ele está pensando que eu sou aquele menino ainda que foi instruído lá nos pés de Gamaliel. Está pensando que eu sou aquele menino ainda que fui ensinado lá a tomar dízimo e mandar o povo subir para o monte. Aí acho que eles começaram a ouvir as mensagens e eu fiz questão de divulgar, porque eu não ia para lá enganar ninguém. Hoje eles não querem conta. Considerei tudo como esterco
Lembro que quando eu saí do sistema religioso, os pastores começaram a dizer: mas eu já ia consagrar ele pastor, ele se precipitou, saiu fora antes do tempo. Ah, que bom que eu saí. Quem disse que eu quero ser consagrado por vocês a pastor? Vocês consagram todo mundo a pastor só porque as pessoas bajulam vocês? Quer ver uma coisa? O pastor está lá pregando, já conhece os irmãos. Chegou um irmão com um carro bom, um carro diferente, um carro novo, sentou ali, ele já bateu o olho. O que é que eu faço para segurar esse irmão aqui? Vou ter que dar logo um cargo a ele. Aí começa: irmão, você quer ter uma oportunidade? Irmão, final do ano vai ter consagração de obreiros, eu vou colocar o seu nome na lista. O irmão, ele nem queria se envolver. Ele disse: não, eu estou aqui só para ouvir a palavra, mas eu viajo muito. Não, irmão, mas você tem chamado de Deus. Aí começa a vir, né? Deus está me dizendo que Deus tem um chamado na sua vida. Aí já começa a manipular. Do nada, para começar, dá uma vassoura ao irmão, para o irmão começar a varrer o espaço. Aí o irmão já começa a se sentir obreiro. Aí depois bota o irmão lá na portaria, coloca o irmão para fazer uma oração profética, dá um testemunho, aí vai envolvendo, vai envolvendo. Consagra logo o irmão obreiro, pastor. Aí o irmão começa a enganar as pessoas porque ele foi induzido. A graça de Deus não, filho. Deus te enche de sabedoria, de entendimento. Você não precisa de título. Eu não tenho que ser o seu pastor é Cristo. Você é direcionado pelo Espírito. Eu apenas sou um irmão que compartilho com vocês o dom da graça de Deus. Agora, tem gente que não gosta disso. Tem gente que quer se sentir protegido. Então vai procurar o quê? Cobertura. Porque eu... né? Eu cubro a sua vida, eu oro por você, eu me consagro. Nada não, filho. Quando você está na sua casa, é você e Deus. Não tem pastor cobrindo sua vida, não. Orar uns pelos outros, qualquer um ora. Ore por minha vida. Quanto mais vocês liberam palavras de bênção na minha vida, eu tenho certeza que eu vou me alegrar, e isso vai me fazer com que, não que os projetos de Deus venham mudar na minha vida, mas eu vou me sentir bem sabendo que sou amado pelos irmãos que oram por mim. É melhor do que saber que tem irmão falando mal de você. Paulo considerou tudo como esterco para que ele pudesse ganhar a Cristo. E Moel, se na prática hoje, para a gente ir finalizando aqui logo, na prática hoje, o que seria blasfemar de Cristo? O que seria hoje ser um opositor ao Evangelho? O que seria hoje na prática, irmão Elson? Na simplicidade aqui, vamos simplificar aí. O que seria hoje na prática? Você está contra aquilo que Cristo fez. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Romanos capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, ou não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo mas estão debaixo Pronto, quando você diz que a lei é para você viver, você já está blasfemando do Evangelho. Aqui, ó, João 1,17. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça aí. Você foi chamado à graça de Cristo e não para seguir a lei de Moisés. Então, quando você diz que tem que guardar os mandamentos da lei, você está blasfemando, você está contra o Evangelho de Cristo. Você é um incrédulo. Eu não vou chamar de ignorante porque muitos sabem da verdade, mas querem continuar praticando liturgia da lei. E principalmente os pastores, porque na graça não tem sacrifício. Na lei eles vão usar para as pessoas sacrificarem. O pecado não nos dominará, não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Quem estava debaixo da lei estava debaixo de pecado, porque a lei era um ministério de condenação e morte, e a lei dava força ao pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. Cristo removeu a lei, então não há transgressão dela. Logo, não há transgressão dela, não há pecado condenativo. Há obras da carne que você pratica e colhe pelo aquilo que você faz. Mas não biblicamente falando, para que haja uma condenação sobre a sua vida, porque Cristo se tornou maldição no lugar do seu povo.
Então eu me torno um blasfemador, um incrédulo, um ignorante, quando eu leio essas coisas, mas eu quero voltar a praticar a lei de Moisés. Os ritos da lei de Moisés. Tem mais? Tem. 11:6 Romanos. E se é pela graça, já não é mais pelas? Tem gente achando que salvação é pela obra. Eu preciso me consagrar no altar. Eu preciso estar na igreja de domingo a domingo, obras. Eu preciso dar dízimo na igreja, obra. Eu preciso jejuar, obra. Eu preciso ir para a vigília, meia-noite, obra. Eu preciso ir para o monte buscar o Espírito Santo, obra. Eu preciso me batizar nas águas para deixar o pecado nas águas, obra. Se o pecado for tirado no sangue de Cristo. Isso é obra, obras. Obras que no tempo de Jesus valia, porque Jesus estava no cumprimento da lei. Eu preciso comer um pedaço de pão na igreja para ter comunhão com Deus. Isto é obra da lei, que era simbologia, porque hoje o pão é Cristo e o pão já foi entregue na cruz. É só crer. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Quem diz que é salvo pelas obras, ele está blasfemando de Deus. Olha lá. Se fosse pelas obras, a graça já não seria. Se alguém coloca algum preço para a tua salvação, alguma coisa para a tua salvação, já não é graça de Deus, é obra. Meritocracia, e Deus não trabalha com isso. Você não é salvo porque você paga o preço. Você não é de Deus porque você faz alguma coisa. Você é de Deus porque Ele te escolheu. Ele te chamou. Ah, irmão, eu não acredito. Ah, então você é incrédulo. Eu vou citar porque eu não coloquei ali, né? Romanos capítulo 9, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Moisés: não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas daquele que ele se compadece e usa de misericórdia. Então não depende de mim, não depende do que eu faço, depende ou dependeu do que ele fez, e eu acredito no que ele fez. Paulo não acreditava, por isso ele era blasfemador. Não acreditava outrora, tá? Na incredulidade, mesmo sendo crente. Então quando se coloca alguma coisa, irmão, segura a sua salvação para você não perder. Nunca mais você vê na igreja, irmão. Ô irmão, o que é que está acontecendo? Você está desviado? Ah, irmão, pastor, eu já estou 6 meses que eu não venho aqui na igreja, né? Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque você pode perder a sua salvação. Ó. Então ele está condicionando a salvação à vinda. E o que Cristo fez? E a entrega de Cristo na cruz? É desprezada. Irmão, se você não dizimar, se você não jejuar, você pode perder a salvação. Cuidado. Mas a salvação é o quê? É um dom de... E Romanos 11, 29 diz o quê? Que os dons são irrevogáveis, sem arrependimento. Deus dá, não toma. Salvação eterna, já fala, eterno. O que é eterno? Não perde. Porque é um presente de Deus. É graça. Se tem obra, já não é graça. Deus nunca cobrou nada a ninguém para salvar o seu povo. Salvação eterna é a eleição de Deus. Agora, salvação da tua alma, da tua mente, pelo conhecimento, é a palavra do Evangelho que te cura, que te sara, que te liberta de todo engano que te escraviza. Por isso que Jesus disse: conhecereis e a verdade vos. Por isso que ele dizia: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Mas ali ele não estava dizendo que era para a salvação eterna. Era para libertar os seus filhos do sistema judaico, onde eles estavam debaixo de jugo de escravidão. Porque a salvação eterna não depende do que você faz, mas do que ele fez. Escolha, propósito dele. Porque sendo assim, Jesus teria que fundar uma igreja evangélica para salvar o povo, e Jesus não tinha igreja evangélica, nem católica, nem espírita nenhuma. Jesus só pregava a palavra. Quem fundou instituições religiosas foram os homens. Jesus não fundou nada disso. Pelo contrário, Jesus foi um problema para a religião da época. Foram os sacerdotes e os príncipes lá dos fariseus que crucificaram Jesus. O diabo matou Jesus. Que diabo, irmão?
Foram os homens. Ah, foram os romanos que mataram Jesus. Mataram por quê? Porque os judeus entregaram segundo a lei. Então eu me torno um blasfemador quando eu não acredito nisso, um incrédulo, um injuriador. Eu estou injuriando Deus. Ó, presta atenção. Me desculpe, mas eu tenho que falar isso. Você está injuriando Deus. Você está deixando o espírito triste quando você fica ali na sua vida pensando, achando que Deus vai te salvar porque você frequenta uma igreja evangélica, porque você dá dízimo, querido. Você está brincando com Deus? Que Deus é esse que a religião prega? Que para te salvar você tem que fazer alguma coisa para Ele? Paulo disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 em diante, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, e Ele também não é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Deus não precisa de nada de você, Ele é quem Ele é, e nós somos quem somos, pela graça dEle. Glória a Deus. Se é pelas obras, já não é graça. 10, olha lá, 10:4, Romanos. Porque o fim da lei é quem? Para a justificação de todo aquele que? Você crê? Quem crê está justificado. E o que é uma pessoa justificada? Uma pessoa que está isenta de condenação. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há para quem está em Cristo. Pronto. Porque você foi justificado. Mas você se vê como justificado quando você acredita que Cristo é o fim da lei. Agora, quando você quer praticar a lei, não vale. Eu não vou ter tempo para isso não, mas o problema é que quando a gente fala de fim da lei de Moisés, as pessoas pensam que a gente está falando dos 10 mandamentos. Não é a lei moral de Deus não, abençoado. A lei de Moisés, ela consistia em 613 ordenanças. Isso, Jesus acabou com isso. Leis cerimoniais, sacrificiais. Então, tudo que você faz e chama de sacrifício, você está se assemelhando à prática da lei. E Jesus deu fim a tudo isso. Guarda de sábado, festa de luas novas, jejum, consagração, lavagens por meio de água, isso tudo era mediante a lei, sacrifícios da lei. A mulher que estava naquele período tinha que ficar 7 dias separada. O homem leproso tinha que ficar na cidade dos leprosos. A criança malcriada tinha que ser disciplinada pelo sacerdote. A moça casou dizendo que era virgem, não era mais virgem, tinha que ser apedrejada. A mulher pega em ato de adultério, o homem e a mulher tinha que ser apedrejada. Isso era a lei de Moisés, acabou. Era uma lei de maldição. Então, quando nós dizemos que Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê, aí tem gente dizendo, não, mas a Bíblia também diz, não matarás. E quem disse que Cristo está mandando tu matar? É porque nós estamos agora na lei do Espírito de vida em Cristo. A lei do amor. E quem ama não mata, quem ama não rouba. Então as leis moral de Deus continuam em nós, mas a lei de Moisés acabou. Era para os judeus. E aí vem as cerimônias, as lavagens, as oblações. Você sabe o que é isso? Pesquisa lá as cerimônias, lavagens, oblações. O batismo nas águas era dos judeus. Tem gente batizando até hoje para salvação. Mas Jesus mandou batizar. Mandou quem batizar? Os apóstolos da circuncisão, que pregavam para os judeus. Quando Paulo foi chamado para pregar aos gentios, Paulo disse, eu não fui chamado para batizar, mas para evangelizar. Porque o próprio Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 5, vocês foram batizados com água, mas agora sereis batizados com o Espírito Santo. O batismo que impera na igreja é o batismo do Espírito. Deus está em nós, nós estamos mergulhados nele, não é num tanque de água. Eu fui batizado nas águas, guardei meu diploma, mas quando eu conheci o Evangelho da Graça, eu rasguei o meu diploma, porque eu entendi que eu estou perfeito em Cristo e não na água. Mas isso é legal, é bonitinho, é prazeroso, porque é ritual. Eu cheguei, cadê? Eu queria que ele ouvisse aqui, né? Eu cheguei para um pastor que disse que não era para eu ensinar sobre o dízimo. Eu falei para ele, vem cá, o que você dá chamando de Santa Ceia, o que é? Que você dá o pão lá da igreja e diz que é Santa Ceia do Senhor. Como era a Santa Ceia da Bíblia? Não é Santa Ceia, é Páscoa dos judeus. E o que era que tinha lá? Vinho
Não era suco, era vinho. Vinho, chás de ervas amargas, cordeiros assados e vários tipos de comida típica daquele povo. E a bolacha, o pão ázimo, que era aquela bolacha seca sem fermento. Jesus pegou na Páscoa dos judeus. E só quem comia eram os judeus, tá? Gentil não comia Páscoa. Jesus pegou, partiu e disse: esse é o meu corpo. Olha o emprego do verbo, será dado por vós. Porque Jesus estava em vida. Quando ele partiu, ele estava dizendo que o corpo dele seria dado. E na cruz ele não deu o corpo? E por que depois da cruz o povo vai ficar comendo pão dizendo que o corpo vai ser dado quando já foi dado? E aí eu perguntei ao pastor: por que você faz isso? Aí ele disse: eu sei que isso não tem importância nenhuma. Eu falei: eu pregando isso não tem efeito, mas se um pastor do sistema chegasse aqui e pregasse, aí alguém do sistema ia dizer: se o meu pastor da igreja X ou Y está falando, eu acredito. Porque eles preferem dar credibilidade aos donos das chamadas igrejas, mas não dão credibilidade ao Evangelho. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Vamos lá, vamos terminar. Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu ou resgatou da maldição da... Então na lei havia o quê? E por que tem gente querendo praticar a lei? Não é contraditório? Você já viu o pastor no final do culto dizer assim: venha vocês aí que estão passando por alguma maldição na sua vida, você que está passando por uma maldição hereditária, quem já ouviu isso? Você que está enfrentando uma maldição no seu casamento, uma maldição na a sua vida financeira não vai para frente, isso é uma maldição, vem aqui na frente que eu vou quebrar essa maldição. Você vai quebrar essa maldição? Você que está enfermo, vem aqui que eu vou quebrar essa maldição de enfermidade. É? Por que você não vai para a África quebrar a maldição de quem está morrendo de fome? É? Por que você não vai para a Ucrânia e para a Rússia quebrar a maldição da guerra? Mas dentro da igreja fica fácil manipular, porque ele não vai quebrar a maldição de ninguém. Ele simplesmente vai falar palavras de autoajuda que vai lhe impressionar e você vai colocar sua mente ali como se aquilo fosse verdades de Deus irrevogáveis, quando não é. Por quê? Cristo nos remiu, nos resgatou da maldição da lei. Se Ele resgatou da maldição, não há maldição na tua vida. Eu sei que tem gente que leva para o lado humano, pessoal, na carne, e diz assim: irmão, minha tia morreu disso, meu pai morreu daquilo, e eu estou sujeito a também morrer daquilo. Meu irmão, isso não tem nada a ver com o espiritual. Isso não tem nada a ver com maldição hereditária. Você tem que fazer tratamento. Você tem que ver se você faz parte de uma família que teve tipo dessa situação. Você tem que ver, analisar, procurar um médico e se cuidar. Mas não é porque Deus vai te matar, porque tem uma maldição. Não, irmão. Não é isso. E as pessoas se prendem achando que é essas coisas. Ninguém pode quebrar maldição na vida de ninguém. Se tem uma maldição que nós podemos quebrar na vida de muitos, é a maldição da ignorância que cega as pessoas. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tem mais? Vamos encerrando. Colossenses 2,14. E cancelou o escrito de quê? Você sabia que tem gente até hoje que pensa que está devendo para Deus? Ele cancelou o escrito de dívida. Você sabe o que é isso? O povo de Deus estava em dívida com Deus. O povo de Deus não cumpriu os mandamentos de Deus lá do Antigo Pacto. Jesus na cruz, ele pagou esse preço. Por isso que Paulo disse: fostes comprados por bom? Ele comprou. Ele assumiu. Sabe de alguém, um exemplo que eu vou dar? Alguém está devendo um agiota, o agiota está ameaçando. Misericórdia. Aí alguém chegou e disse assim: eu vou pagar, eu vou quitar a sua dívida. Pagou? Pronto. Foi isso que Cristo fez. Mas tem gente que não entende. Continua achando que está devendo para Deus.
Eu estou em dívida com Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E é por isso que a gente vê, eu preciso dar sopa debaixo do viaduto, porque eu tenho que pagar alguma coisa para Deus. Eu preciso fazer uma oferenda para Iemanjá, porque eu tenho que dar alguma coisa para os meus ancestrais. Eu preciso subir escada de joelho, porque eu tenho que dar alguma coisa para Maria não sei de onde. Eu preciso dar o dízimo, porque eu tenho que dar alguma coisa para Jesus. O que você deve para Cristo é honra, glória, louvor, gratidão por tudo que Ele tem feito. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele removeu pregando-a na cruz. João capítulo 19, versículo 30, as pessoas leem, mas não entendem. Jesus na cruz. Tetelestai. Está consumado. Está consumado, está completo. Perfeito, concluído. Tem gente que lê e não entende o que Jesus disse. O que Jesus fez foi para sempre, completo. Não existe nada que você venha fazer. Jesus não fez 50% e você faz 50%. Jesus fez 100%. Ou você crê ou você não crê. Se você crê, você se submete ao Evangelho e vive de acordo com os padrões do Evangelho, não da religião. Se você não crê, você fica lutando, pagando o preço, achando que está devendo, quando na verdade ele já cancelou o escrito de dívida. E aqui nós encerramos? Estamos encerrando. Efésios 2,15. Anulando em seu corpo. Efésios 2,15. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos. Olha lá. Expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois, um novo homem, fazendo, novo homem aqui é a junção de judeu com gentil, tá? Só os judeus recebiam a palavra do antigo pacto, então Jesus anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, ele cumpriu as ordenanças. O objetivo de Jesus era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Ele trouxe a paz para ambos os povos. Agora, se a pessoa não entende, fica um dizendo, eu sou salvo aqui porque o outro dali não é. Romanos 8,3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na... O pecado está condenado na carne ou no espírito? Então quando você erra, quando você falha, quando você peca, quando você desagrada a Deus, quando você faz algo que é imoral, e o Espírito ministra na tua consciência, não precisa a lei de Moisés dizer, você não precisa da lei de Moisés dizendo, não roubarás, porque você já sabe que é errado roubar. O pecado foi condenado na carne. Quando você faz isso, você não terá prejuízos espirituais. Você não terá condenação espiritual, porque o pecado foi condenado na carne. Você terá colheita na sua carne, na sua vida. Você não tem que dizer assim, eu vou fazer o bem porque quando eu morrer eu vou para o céu. A ideia não é essa. Você tem que fazer o bem para você viver bem. Você tem que amar o próximo para também ser amado. Você tem que respeitar para também ser respeitado. Você tem que plantar boas sementes para também colher boas sementes. Não é com medo de morrer e perder a salvação, porque o pecado já foi condenado na carne. Quem é salvo para sempre e acabou. Agora, quem erra é disciplinado como filho. Mas não existe condenação espiritual para a nossa vida. Por quê? Porque Cristo assumiu o lugar do seu povo. E aqui eu encerro. Já demorei demais. 2 Coríntios 3,14. Na verdade, olha lá, tudo começa na mente, né, irmão? Na verdade, as mentes deles se fecharam. Pois até hoje, e hoje aqui não é agora, tá? Hoje aqui é no tempo da escrita de Paulo, lá em 50 e pouco da era cristã. Pois até hoje,
o mesmo véu, o véu aqui representa a lei, tá, abençoado? O mesmo véu permanece quando é lido tá vendo? A antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Vou simplificar. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, ponto. Então o que Paulo estava dizendo? No capítulo 3, se você ler na sua casa, quando você puder, lê todo o capítulo. Paulo estava falando que aquele povo estava cego, vivendo, praticando as leis de Moisés. E Paulo disse que o véu permanecia neles porque a mente deles estava fechada. E eles não estavam entendendo que enquanto a antiga aliança era lida, eles permaneciam com o véu. Enquanto o líder religioso prega a lei de Moisés, você permanece com o véu. Quem está com o véu não enxerga direito. Porque você vai na igreja, o pastor vai lá e lê Deuteronômio capítulo 28. E essas maldições seguirão na tua terra, na cidade, no campo. Aí o irmão está lá, meu Deus do céu. Aí começa a vir a condenação na mente dele. Se você não obedecer esse mandamento, a praga vai te pegar. É o que está em Deuteronômio 28. Se você não obedecer assim, a lepra vai te pegar. A febre vai te consumir. Está lá no Deuteronômio. Aí o pastor prega isso. Como é que o irmão fica? Achando que aquilo vai acontecer na vida dele. Mas o pastor não ensinou que aquilo era na lei. Mas Isaías profetizou que na cruz, quando ele se entregou, ele levou sobre si as enfermidades, as pragas e a condenação que havia sobre o seu povo. Então Deus fez a obra, mas muitos crentes estão blasfemando, dizendo que ele não fez. Queridos, por hoje é só. Obrigado pela presença de todos vocês aqui também na gravação. Eu espero sinceramente que haja um conhecimento de Deus na vida de vocês. Essas mensagens, vocês não sabem o quanto nos cansa, mas cansa mesmo, até fisicamente. Nos deixa cansados, sabe por quê? Porque é uma mensagem que requer entendimento, inteligência naqueles que estão ouvindo, e um esforço para a gente transmitir, porque ninguém quer saber de trabalho, ninguém quer saber de dedicar-se às coisas de Deus. Eu trabalhei com um pastor que ele dizia assim: na minha igreja, quem ensina na escola dominical é minha filha. Eu falei: o senhor não ensina nada não? Ele disse que nada, eu tenho preguiça de ler a Bíblia, meu negócio é culto de fogo. Glória! Meu irmão, eu pego o microfone, dou uns 2 glórias, falo umas 2 línguas, o povo entra no manto. Aí eu parei assim, eu digo: Jesus Cristo, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, há uma preguiça, não tem vontade de aprender para ensinar. E então é por isso que eu estou falando que essas mensagens cansam. Todo dia eu prego uma mensagem, todo dia eu estou estudando, revisando, para passar uma mensagem clara, objetiva. O problema é que as pessoas não valorizam, porque as pessoas só querem ouvir: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Leitura simples, que você mesmo. Mas as pessoas não querem entender, não sabem, não conseguem discernir. E é isso que cansa, quando você vai falar, ensinando, detalhando. Gente, é assim. Olha, Jesus não pregava, Jesus ensinava. Você lembra quando os discípulos diziam: nos ensina a parábola do joio, nos ensina a parábola disso, a parábola daquilo? Porque Jesus ensinava, e ensinar dá trabalho, irmão. Minha esposa é professora, ela trabalha com negócio de escola, ela sabe o que é isso. Vocês sabem o que é isso em qualquer área da sua vida. Ensinar dá trabalho, requer dedicação. Então é muito mais fácil eu pregar aqui 20 minutos e pedir dízimo e oferta e dizer que você, do que ensinar as pessoas a viverem Cristo. Mas eu prefiro ensinar o Evangelho. Graça e paz.
Graça eterna.